rapaziada, pá, o programa de ontem foi um sucesso tão grande, que durou 10 horas no ar. Que os gajos atacaram o programa porque cada vez a dor de corno é maior. Então é natural. Os gajos não têm capacidade para fazer um programa assim que reúna tantos gajos tão inteligentes, gente tão inteligente e que com tanta vontade de saber e vontade de conhecer mais sobre este mundo em que estamos envolvidos. E então é natural que a inveja deles faça com que tentem mandar abaixo este nosso espaço de confraternização aqui ao final da noite, quase diariamente, que infelizmente, como vocês sabem, terá de ser interrompido por uns dias devido à minha viagem ao Quebec, que será feita dentro de momentos. Eu estou só aqui a acabar o programa que assim que acaba o programa, como eu me tinha comprometido com vocês, vou fazer essa viagem, vou estar uns dias fora. Se eu conseguir fazer algum direto, eu vou fazer. Continuem a mandar as vossas coisas. Pá, o e-mail, como vocês já sabem, é o Miguel de Almada, com GHLLL, migueldalmada@gmail.com. Eu não meti hoje aí nas definições, porque eu preferi pôr aí nas definições uma situação que eu no fim vou pôr aí os links de páginas de lampionagem que a gente anda em cima, e são vários que andam aí na internet e tal. Eu vou pôr aí uma porrada deles para depois, se vocês quiserem judiar um bocadinho com eles. Como vocês sabem, a página do YouTube também me foi atacada, mas assim que seja possível eu fazer publicações, eu vou lá pôr os diretos todos que foram feitos, porque incrivelmente no YouTube os diretos eles não conseguiram atacaram só os vídeos que de facto tinham imagens ofensivas, e não vai ser fácil. Portanto, pelos vistos, os diretos poderão ser feitos por lá assim que sejam possíveis, e então eu, como tal, vou pôr lá assim que o YouTube me permita, porque eu lá também estou castigado. Entretanto, por aqui a nossa musiquinha da ordem, a nossa banda sonora. Entretanto, eu no Vimeo já pus algumas coisas, como vocês viram, pus os 2 programas hoje aí na chamada para o direto de hoje, para quem quiser ver. Pá, foi um sucesso o programa de ontem. Está a parar isto? Ok, como é que está isto? Está bem? A coisa está baril? Tudo ok? Não está a ver? Ok. Então eu pus lá porque aquilo foi um sucesso brutal ontem. A gente chegou a ter quase 400 gajos a ver em direto, o que para mim é um grande motivo de orgulho. Ainda bem que a rapaziada se interessou e que gostou de saber a verdadeira história da nossa relação com a Fiorentina, e pronto, espero poder contribuir dentro das minhas possibilidades para que vocês conheçam um pouco mais da história e portanto, de tudo aquilo que diz respeito ao nosso clube, e quer dentro do campo, quer fora, pronto, em traços gerais. Rapaziada, eu já vou passar aos abraços. Eu vou só aqui ler uma coisa que me esqueci de mostrar ontem, que eu tinha, só que depois no final, como eu estava tão empolgado, esqueci-me de mostrar, que foi-me feita uma pergunta pelo Ivan, do qual eu tinha lido um poema, que eu não respondi, esqueci-me, e vou responder agora. Em que ele me tinha dito que era como começou a nossa relação com a claque da Fiorentina. Eu contei, mas depois ele dizia: e que mais valias podemos tirar dessa parceria, na tua opinião? Eu disse isto, ao fim e ao cabo, em traços gerais, na explicação que fiz. As mais-valias que nós tirámos da relação que tivemos durante estes 20 anos com eles foi todo o avanço que eles tinham da organização, pela verdadeira experiência que era todos os domingos, em grande número, enfrentarem sempre adversários hostis, e em maior número ainda do que o deles quando eram os jogos fora. E isso tudo, nós podendo estar próximo e coisa, deu-nos uma experiência, apesar de hoje as coisas estarem diferentes, mas naquele tempo foi muito importante. Outra coisa foi que a maior parte dos cânticos que fizeram o Sporting campeão foi inspirada neles. Os cânticos do Sporting campeão, 90% foi inspirado neles. A verdade é que
não sei se coincidência ou não, obviamente não tem só a ver com isso, mas infelizmente nunca mais conseguimos ser campeões. Se calhar é importante rever um bocado essa situação, se bem que, como vocês devem calcular, não será esse o principal motivo pelo qual a gente não ganha. Mas, pá, e alguma mentalidade que foi adquirida no início do Gemelágio proveio do contacto frequente entre nós, não haja dúvida nenhuma. Pá, eu tinha uma foto que eu não cheguei a mostrar, que eu gostava de ter mostrado, porque a coisa passava um pouco para além da nossa relação com os grupos da Fiorentina e com o clube. Como vocês sabem, a Fiorentina representa a cidade de Florença e é muito importante para eles toda a questão histórica e etc. Eu descobri uma foto, entretanto, ontem, que foi numa altura em que a Sampdoria veio jogar um jogo ao Alvalade, veio jogar um jogo pré-época. A Sampdoria, um dos avançados era o Francesco Flacchi, que é fiorentino doente, inclusivamente ele, quando era mais novo, fez parte da curva, etc, etc, mas jogava na Sampdoria. E eu, na altura, fui lá, ele veio um cascol do Sete Belo para lhe oferecer e tirar uma foto, e eu consegui encontrar aqui a foto. Eu não sei se isto foi exatamente nesta data, está aqui 3 de agosto de 2005, não sei se foi exatamente, mas pá, estou eu aqui para o Francesco Flacchi com o polo da Sampdoria, cascol do Sete Belo, aqui ao lado do meu amigo Rodrigues, e a gente no estádio ali em Alvalade, antes deles entrarem para o aquecimento. Eu acho que, pronto, interessante mostrar esta foto que eu acabei por descobrir. E pronto, mais ou menos fica arrumado aqui, em traços gerais, a questão da Fiorentina. Eu ontem tinha-me só esquecido de dizer isto. E então, pronto, vamos agora passar à questão dos abraços, como é normal. Obrigado por estarem a aparecer, já estou a ver que o número está a crescer, é porque o pessoal curta a minha cena, ainda bem. Então, em primeiro lugar, o Ricardo Mesquita, que mandou aqui um e-mail a dizer que os filhos da puta andam em cima, e andam, porque se as publicações foram deitadas abaixo foi por eles. Ou então é alguém, se calhar, do Sporting que ainda anda aziado. Às vezes alguns aziados do Sporting também, mas é coisas para o seu bem. E calampionagem também. Então ele diz: abraço e manda aí num próximo vídeo abraços para os verdadeiros dos Açores, uma terra verde por natureza, e para os filhos da puta dos paneleiros dos vermelhos dos Açores, um caralho das caldas do tamanho do Cristo Rei. E aqui vai um caralho das caldas do tamanho do Cristo Rei para a lampionagem dos Açores, e um forte abraço para a rapaziada Sporting dos Açores, e um forte abraço para ti também, Ricardo. Obrigado, continua a colaborar, que a tua colaboração é sempre preciosa. Pois tenho aqui mais um abraço, uma saudação pedida aqui pelo Tiago Almeida, em que ele diz: grande Miguel, antes de mais agradeço-te pelo verdadeiro serviço público que tens feito estes anos todos, no que toca a combater o pior flagelo de graça sobre Portugal, aquela manada de vasos de merda e de filhos de 35 putas. Se puderes, e como te pedi no direto, manda um abraço para a malta de Viseu, especialmente para o Jean Antunes, Carlos Andrade e Gonçalo Félix. Forte abraço para a rapaziada de Viseu, para o Jean Antunes, Carlos Andrade e Gonçalo Félix, e também para o Barata de Coimbra. Todos estes grandes sportinguistas e seguidores da página. Forte abraço para eles. E pediu-me aqui, portanto, para eu ameaçar aqui um lampião que é o Edgar Almeida. O gajo, apesar de índio, não perde um direto teu e curta a brava ao teu repertório RAL. Podes mesmo dizer que nos encontramos ao pé da estátua do Inzé, junto à Alexeira de Carnide, para lhe carregar o carro quando ele quiser, ou então, se preferir, vamos mesmo à Covilhã ter com ele para lhe foder o focinho, sendo que nesse cenário aproveitamos e fodemos a tromba também ao filho da puta do Xistra, que é lá da zona. Então, Edgar Almeida, sei que se calhar estás aí a ver, ele diz que tu curtes o programa, mas pronto, já sabes, a gente vai-te acertar o passo, não perdes pela demora. E pronto, é isso. Fica aqui então o apelo do grande Tiago, e pronto, é isto. Está feito o pedido. Forte abraço, Tiago, obrigado, e para os outros todos que foram mencionados. Agora vamos passar à questão dos poemas já, e vamos deixar as perguntas mais para o final, porque parece que ontem a cena das perguntas acabou por ser um sucesso, então a gente vamos manter o mesmo cronograma de programa. A situação é o seguinte: um poema enviado pelo grande João Galeano, que normalmente eu deixo para o fim, hoje vai ser o primeiro, e depois vou-lhe responder aqui umas perguntas que ele fez também.
Começa o poema, João Galeano, forte abraço, sempre presente, já mandaste para aí 7 ou 8 poemas, continua a mandar, que isso é que é preciso. Uma tarde à patrão, Moscatel, vinho e Superboc. O Pereira já chorava, às 17 da tarde já não havia stock. Que sina do caralho, é sempre o mesmo fado. Mais um derby acabou empatado. Que raça do caralho, Lampião não é um ser. Com o penalti do Adrien começaram logo a perder. Todos queríamos mais um, vamos a eles caralho. Mas o cabrão do Bas Doste tinha as botas ao contrário. O tempo passava, 1-1 se registou. Fim de jogo e o porco do Orelhas roncou. Dá a fuça quando ganha, cala quando perde. És um grande filho da puta, não passas de um reles. E pronto, mais um grande poema do João Galeano, que entretanto deixou aqui uma pergunta, duas perguntas que eu já lhe vou responder. Eu vou agora ler os outros poemas primeiro, que é para a gente depois passar então à questão das perguntas. Vou deixar aqui para não me esquecer. Agora um poema enviado pelo Engenheiro Júnior, que me pediu para não dizer o nome dele. Eu não vou dizer. Forte abraço para o Engenheiro Júnior, muito respeito por ti, como tu sabes. E cá vai o poema que ele mandou. Um lampião não vale um caralho, para mim sempre serão carta fora do baralho. Cambada de assassinos, paneleiros, são todos uns filhos da puta. Vocês só gostam é de mamar com a fruta. Com guerras, calados, Gil e afins, não merecem nada menos que desaparecer nos confins. Raça de merda, são a vergonha de Portugal, a vocês só vos desejo todo o mal. Cada um que vejo leva mocada, como com as vossas mulheres em dia de derrota, espera é que uma delas vos dê uma facada e com sorte nunca mais lhe lambem a xoxota. O sonho do campeão será o destino todo o fanfarrão. Morram seus cabrões, que estou farto de ouvir-vos tão chorões. E pronto, um forte abraço para ti, Engenheiro Júnior, e para quem te conhece, estás sempre aqui, tá? Forte abraço. Agora, vamos passar aqui um poema do grande Vasco, que diz que, em primeiro lugar, sempre que posso tento colaborar para porco, apesar de não ter muito jeito para rimar. Aqui vai mais um poema de ódio destinado a esses animais. Então lá vamos. Toda uma história suja de fraude e corrupção. Todo o lampião que fuja quando começar uma séria investigação. Gabam-se que o Inzébio era o maior e abafaram a grande lenda Peirteu. Coletividade de gente inferior, esquecem-se que foi o whisky que o fedeu. Já o grande provérbio dizia, em todo o lampião há um cabrão. Vossas mães e façam bifes da vazia para comemorar lampião. É só paneleiros na TV, tudo gente de espírito pobre. Só sai merda da boca. Toda a gente vê. Metam mas é o Miguel de Almada, é horário nobre. Boa ideia. Grande ideia do Vasco. Abraço, sempre ansioso pelo segundo programa. Forte abraço, Vasco. Vai sair, o primeiro também foi cortado do YouTube, mas eu vou meter no Vimeo e depois meto aí para o pessoal partilhar e tal. Forte abraço, Vasco. Continua a mandar poemas. Vamos lá, então. Ora, agora aqui um grande poema do Vítor Açoriano. Mais um. Vítor Açoriano quase todos os dias a participar. E aqui vai mais um. Boas, Miguel. Aqui vai mais um com o final tirado da tua música, que é do melhor que há neste país. Obrigado, Vítor. Vamos lá então. Certo dia estava a andar de carro e notei algo bizarro. Estavam a roubar um caminhão muito perto do Pintelhão. Bastou ter-me aproximado, o ladrão ficou logo educado. Dizia que estava a ajudar, o camionista a descarregar. Apareceu então outro ser que também ficou a ver. E numa folha a anotar, tudo se estava a passar. Disse-me que tratava daquilo e então saí tranquilo. No dia a seguir veio no Independente a notícia sobre o incidente. Agora, uns anos depois, vejo sempre juntos os bois. O Gaddafi dos pneus tornou o porco num dos seus. Não passa de um palhaço avançado que vive do Orelhas ter cholado, um papagaio, um fanfarrão, filho da puta Pedro Guerra é lampião. E é isto, é isso mesmo. Forte abraço, Vítor. Eu vou já responder aqui à tua pergunta, porque a tua pergunta é de simples resposta. Não vou deixar para as perguntas, que diz assim, já agora deixa uma questão. Para ti há algum lampião que odeies mais do que os outros, ou é tudo ao mesmo nível? Abraço e siga a malhar nessa raça nojenta. Vítor, há uns lampiões que eu gosto mais, é aqueles que estão... É os lampiões que eu curto mais. Forte abraço, Vítor. E pronto. Agora vou ler aqui um poema do grande Ivan. Um grande poema do grande Ivan, que diz o seguinte. Espera aí só um bocadinho, que eu tenho que abrir aqui, porque... Ok. Vamos lá então. Ele diz, e depois ele fez também umas perguntas que eu já vou entrar depois na questão das perguntas, depois de ler o poema do Ivan. Mas vou começar a ler o poema então. Ele diz, boas Miguel, como sei que vais ao Quebec, não poderia deixar passar a oportunidade de já boa viagem, contribuir uma vez mais com um poema e uma pergunta. Obrigado, Ivan.
E vamos a isto, poema. E Zé, eras conhecido como o rei do whisky, sempre bêbado como a petaça. Um porco doente vassalo do Carnido que só marcava ao ginásio de Alcobaça. Mas como tu outras há, olha por exemplo o calado e a sua alegria. Quando a bola lhe chegava ou quando o melão o descobria. Tudo em ti cheira mal, clube da Marosca e do Lamaçal. A distrital chama por ti, haja justiça em Portugal. E pronto, mais um grande poema do Ivan e é isso. Agora, ele fez aqui uma pergunta. Eu pego já nas perguntas a partir daqui do Ivan. A seguir vou responder à do João Galeano, mas a do Ivan eu vou-lhe já responder. Ele diz, todos os grandes estádios onde já marcaste presença mundo fora, qual foi aquele que mais te marcou ou impressionou a nível de ambiente e infraestruturas? E pronto, vamos lá isto então. Ivan, epá, o estádio que mais marcou, o jogo que mais marcou foi o Olímpico Roma-Lásio. No ano 99, foi o último derby do século passado. Impressionante, pá, foda-se, é 3 horas antes do estádio cheio, agora, como vocês sabem, aquilo também está tudo fedido, curva fechada e não sei o quê, mas era exibição de mais de 300 faixas de um lado e do outro, pá, um ambiente ensurdecedor, a gente não ouve nada do outro lado, esteja de um lado ou do outro. Eu estava na curva norte, do lado da Lásio, e não só via nada do outro lado, o jogo era Roma-Lásio, e portanto era 3/4 do estádio Roma, 1/4 do estádio Lásio, e não só via nada. Um barulho ensurdecedor, e a Lásio até perdeu o jogo, 4-1, mas mesmo assim, um arreal do caralho. Pá, foi o jogo mais impressionante onde eu tive, com o ambiente mais impressionante. Estádios que me impressionaram, impressionou-me o Luzhniki, em Moscovo, porque era um bocado o ambiente do Olímpico, só que o tifo russo era uma coisa mais fria, pá, mas impressionante, uma cena hostil mesmo, sentia-se, uma coisa impressionante. Também estive lá mais ou menos nessa altura. Epá, em termos de ambiente de calor, a coisa mais impressionante que eu vivi na minha vida é a avalanche da geral do Grêmio no antigo Olímpico. Pá, foda-se, aquilo é de loucos, caralho, é de loucos. E eu vivi várias vezes, tive a oportunidade de ver o Grêmio várias vezes lá ainda no Olímpico. Agora no Estádio Novo a coisa já não é a mesma coisa, aquilo está um pouco mais frio, nem há avalanche nem nada, mas se virem as avalanches aí nos vídeos, metam geral do Grêmio, vejam, pá, era de loucos. E eu estive várias vezes ali, várias vezes, foda-se, impressionante. E pronto, é isto, espero que tenha agradado as minhas respostas. Obrigado, Ivan, continua a mandar sugestões, poemas, perguntas, o que tu quiseres. Eu vou responder agora aqui já a pergunta que o João Galeano tinha deixado, que é para depois pegar nas perguntas e ir até ao final. O grande João Galeano perguntou: o jogador que passou por Alvalade que viste jogar, que mais te marcou e porquê? Epá, tenho dois. O que mais me marcou na minha infância, que para mim foi o último grande ídolo do Sporting, foi o Manuel Fernandes. Como, não sei, os que tiverem a ver que não são do tempo dele, pá, é o último grande ídolo que eu tenho, como a última grande referência de Sporting, do Manuel Fernandes para cá. Tudo o resto para mim não tem nada, eram funcionários do clube, não se pode comparar ao sportinguismo do Manuel Fernandes, nem aquilo que ele representou para mim, para a minha geração. Se tiverem outros do meu tempo que confirmem, depois do Manel não houve nenhum. Pronto. Então, e agora, em relação ao melhor jogador, eu vi vários jogadores, mas de facto aquele que mais me impressionou e o melhor avançado que eu vi jogar em Alvalade chama-se Mário Jardel. Aquilo era impressionante. No ano que a gente foi campeões, foda-se, a bola era só ir para dentro da área e que estava lá dentro. De qualquer maneira, aquilo era de toda a maneira efetivo. Fiquei impressionado, pá, nunca tivemos nenhum avançado como aquele que eu tenha visto. Eu não sou do tempo do Iazal, foi quando eu nasci, nem mais para trás, nem 5 violins, nem nada, foda-se, mas o Jardel era impressionante, caralho. Impressionante. E no Porto também, a gente viu o que é que ele fez no Porto antes. Ele connosco era só a continuação de tudo. E no Grêmio, há um gol dele na Libertadores que eu ainda no outro dia estive a ver. É a primeira vez que eu vejo um gol que é um gol de cabeça, a recarga a um remate de cabeça. O gajo remate de cabeça, é um jogo contra uns paraguaios, ou o que é que foi, já não sei contra quem é. Cruzamento, o gajo pumba de cabeça, ao guarda-redes defende, ele de cabeça, pumba outra vez, marca gol. Foda-se. Não me lembro de ver uma coisa assim. Impressionante, pá. Jardel foi impressionante. Foi o melhor avançado que eu vi jogar no Sporting. Mas nem estes gajos de agora e coisa, mesmo este rapaz e tal, pá, como não se compara ao Jardel? Foda-se. Não tem comparação. João Galeano, obrigado. Espero que tenhas ficado satisfeito com as minhas respostas. E pronto, vamos em frente. E eu pergunto aqui também, desculpa, esqueci-me, passado tantos anos, o que tens a dizer do mandato do Sousa Sintra? Pá, eu gramava ao Sintra. Pá. O Sintra era um gajo de Sporting, era um gajo
nós, pá, um maluco do caralho, tinha coisas que não lembrava ao diabo, mas eu curtia o Sintra. Foi um bocado pedrado no chaco em relação a aquela coisa do Sporting ser o clube de alinhadinhos e não sei o quê, coisa e tal, e então eu curtia o Sintra. O Sintra, pá, aquela cena de uma vez que quando a gente comeu os índios lá na Luz, que eles disseram que queriam protestar o jogo, não sei o quê, e na rádio entrevistaram, um programa à tarde, entrevistaram o Sintra, disse Sr. Presidente, você sabe que a lampionagem quer protestar o jogo, não sei o quê. Ele respondeu, foi a primeira vez que eu tinha ouvido uma coisa assim, ele respondeu, protestar só se foi por terem apanhado só 2. Epá, aquilo na altura caiu-me bem à brava, nunca tinha visto assim nenhum presidente, obviamente, exceção feita agora ao Bruno, que tenta fazer a guerra à medida dele, não é? Mas naquele tempo do Sintra foi uma coisa assim um bocado fora. E pronto, é o que eu tenho a dizer. O Sintra, pronto, a gente ainda chegou ali a assistir a bons momentos, foda-se, tivemos boas equipas, ele contratou bons jogadores, como vocês sabem, tipos de Balakov, não sei o quê, fez o que... É um presidente do Sporting que não, para mim não passa por mal. Um presidente do Sporting, diverti-me como ao caralho. Eu gostava das claques e não sei o quê, diverti-me à brava no tempo dele. O Sporting era divertido, ele enchia o estádio também, bacana. É o que eu tenho a dizer do Sintra. Agora vou aqui passar a uma pergunta do Francisco Freire, que me diz, uma pergunta, tinha muito interesse em comprar o teu livro Ultras 2006, fiz uma pesquisa na net e não se vende online, como o poderia comprar? Forte abraço e desculpa o incómodo. Vamos fazer assim, grande Francisco Freire, e todos os que estejam a ver, quem quiser o meu livro grátis, o Ultras 2006, manda um e-mail para mim, que eu passo o livro grátis em PDF para todos os que me pedirem o livro por e-mail, ok? Toda a gente me mandar o e-mail a pedir o livro, eu mando o livro grátis, está bem, rapaziada? Para vocês lerem, só que é em PDF, imprimam e coisa. Está aqui a minha oferta do dia, para a rapaziada que estiver a assistir, e pronto, forte abraço. Tens outra pergunta, é verdade. Tu dizes aqui que o que achas da Curva Sul nos últimos anos estar com as claques todas juntas? Eu acho que para o TIF é positivo, obviamente, porque um TIF unificado é mais positivo no apoio à equipa. Para a liberdade e identidade de cada grupo eu acho que é negativo, mas isso é a minha opinião. Eu, como não faço parte das claques, eles é que têm que saber o que é melhor para eles. Pediste-me a minha opinião, eu estou-te a dar a minha opinião, ok? Forte abraço, Francisco Freire, e continua a mandar perguntas, a mandar poemas, o que tu quiseres, sugestões, que a gente está cá para responder. Agora vou ler aqui uma mensagem que foi enviada pelo grande Ricardo Luz, que diz: grande Miguel, sigo os teus diretos todos os dias, mesmo quando não posso assistir em direto, faço questão de ver o programa posteriormente, uma vez que pediste sugestões ou perguntas que a rapaziada queira fazer, gostava de ouvir da tua parte qual o momento que mais te emocionou no nosso antigo velhinho Alvalade. Já assisti a um documentário sobre ti, feito talvez por 2004, não sei ao certo, que mostrava o teu dia-a-dia, explicavas aquilo que fazias enquanto um dos líderes da grande, por isso te peço que nos contes uma ou vários momentos bonitos que viveste lá. Forte abraço, seguimos juntos. É assim, esse vídeo que tu estás a dizer foi de 2002, foi do último ano, do último campeonato. E o que eu tenho para te dizer é o seguinte: as histórias são imensas histórias. Eu ficava aqui a noite toda a falar e dias seguidos. Com calma, nos próximos diretos, nas próximas respostas que eu tiver, provavelmente vou contar muitas dessas histórias. Tu perguntas qual foi o momento maior que eu vivi naquele estádio. Sem dúvida nenhuma, o maior momento que eu vivi naquele estádio foi o 7-1 ao Carnide. Não houve nenhum jogo que me tenha emocionado tanto como aquele. O jogo dos 7-1 aos Índios foi o maior momento que eu vivi ali no estádio. Diz em relação ao estádio, aquele estádio era a minha casa, ok? Eu fui despejado dali, demoliram uma casa e eu vivo na rua desde 2003. E não é a mesma coisa, A minha casa era aquilo que já não existe, está bem? Forte abraço, Ricardo Luz, e continua a mandar as tuas sugestões, as tuas frases, os teus textos, aquilo que tu achares por bem. Agora tenho aqui uma pergunta, mais uma. Eu vou pegar aqui antes numa... Não, exato, vou começar aqui por esta, que é muito interessante,
que é do Nuno GGBB. Vamos lá isto então. Antigamente existiam ligações de algum tipo entre a Esveleu e o Grobari do Partizan. Existia. Eu vou tentar explicar, eu pedi até ajuda, eu já sabia algumas coisas, mas houve outras que eu tentei pedir ajuda ao pessoal, mas não, de facto eu creio que não há muito para dizer. Aquilo que há para dizer é que no início dos anos 90, no período da guerra que originou a divisão da Jugoslávia, veio para Portugal um rapaz chamado Dejan Vladovic, que era amigo do ex-jogador do Sporting, do Vujacic, que resultou mais num relacionamento pessoal com alguma da rapaziada da JL daquele tempo, e houve até uma troca de faixas entre os grupos dos dois clubes, foi uma faixa do grupo hostil lá para Belgrado, e eles mandaram uma faixa Alcatraz, deles do Grobari, para Alvalade. E então essa faixa de Alcatraz era exibida por vezes nos jogos, e inclusivamente foi apreendida pela polícia em determinado jogo, um jogo fora. Eu estava nesse jogo, mas eu já não me lembro bem que jogo é que foi. A polícia apreendeu a faixa porque, segundo eles, apelava à violência, segundo o que a polícia disse. Então apreenderam essa faixa de Alcatraz. Mas não houve assim, a coisa não evoluiu muito por causa da distância. Naquele tempo não havia internet, não havia nada, as correspondências era por carta, e era uma coisa ainda muito difícil, não é? Muito rudimentar, e então a coisa não evoluiu muito. Mais tarde, no início deste século, até calhou o Sporting com o Partizan, enfrentámos o Partizan, só que tivemos tanto azar que o jogo lá foi à porta fechada, portanto não foi ninguém de Lisboa lá a Belgrado, e eles também não veio ninguém de Belgrado a Lisboa, portanto também não houve aí nenhuma relação. E depois eles jogaram também com o Porto, eu não sei se foi para a Champions ou se foi para a Taça UEFA. Houve um jogo em que a única coisa que foi exibida foi uma faixa a dizer JL Belgrado, no jogo contra o Porto. E é isto. Não há muito mais para dizer, pelo menos que eu tenha conhecimento. Se houver alguém aí que esteja a ver ou que queira enviar mais informações, entretanto, sobre essa relação, mandem, que eu num próximo direto eu vou acrescentar, dizer que houve mais isto, houve mais aquilo. Portanto, isto é o que eu tenho para te dizer. Obrigado, Nuno. Continua a mandar poemas, informações, aquilo que tu quiseres, sugestões, perguntas. Obrigado pela participação. Agora tenho aqui do Leandro, o Leandro do Grupo Carioca Leonino, que manda aqui uma pergunta que diz: olá, antes de tudo gostaria de parabenizar pelo trabalho. Queria saber se a nossa torcida tem amizade com outras torcidas além da Fiorentina. Que eu saiba, não. Eu também estou fora das torcidas agora, das claques, não sei, mas pode haver talvez amizades pessoais, mas em termos de grupo, eu acho que não há mais nenhuma amizade tirando a da Fiorentina. Não tenho a certeza. Pode haver amizades pessoais, mas amizades oficiais eu acho que não há. Mas é como eu te digo, eu estou fora das claques, não tenho certeza. Mas pronto, fica aqui aquilo que eu sei. Obrigado, Leandro. Continua a mandar as perguntas que achares pertinentes, que a gente vai respondendo. Agora queria aqui fazer uma solicitação de uma coisa bastante interessante a propósito de uma pergunta que me tinham feito, que era se eu achava que os jogadores que estão, portanto, na formação do Sporting, se fossem Sporting, que a coisa era melhor assim, ou como é que eu achava, em que eu disse que obviamente era melhor que os jogadores fossem Sporting do que não. E então fizeram-me chegar uma coisa, o JP, que disse o seguinte, ele disse-me o seguinte: não sabia que o Semedo é um lampião nojento, filha da puta, por mim já levou com uma cruz de cima, tantos anos no clube. Considero este tipo de informação muito importante, um serviço público que devia ter subsídio do Ministério da Cultura. Uma história minha. Há uns anos estive ligado como voluntário à formação de uma modalidade do Sporting. Fiquei chocado com a quantidade de lampes infiltrados a mamarem ordenados, e ainda por cima a influenciarem jovens atletas. No ano que estive com a equipa de júniores, obriguei todos os atletas e treinadores a entrarem para sócios. Até tivemos uma reportagem no jornal do clube, não sei se por coincidência, fomos campeões nacionais ao fim de uns 20 anos. Abraço e até breve. E ele mandou-me aqui, de facto, as provas disso, em que isto não dá para ler. Eu vou mostrar aqui a foto que ele mandou, que era de uma equipa de handball. Ele diz: tens aqui a foto da fase final de handball júnior, na página do Facebook, sobre a história do handball do Sporting. Foi em Almada, no pavilhão junto à estátua, que fomos campeões ao fim de quase 20 anos. Limpámos o sebo ao Belém, ao Chico e ao Porto. Foi lindo. Todos os que estão na foto, e mais alguns não convocados, eram sócios do clube, como noticiado pelo jornal de Sporting. Criámos um forte espírito leonino entre bons atletas, como o Portela
Portela e o Barros dos séniores. Uma palavra de amizade ao professor Frederico, nosso ex-treinador e atleta e grande sportinguista. Forte abraço. Ele mandou aqui a foto, está aqui, daquela rapaziada daquele tempo, e que, portanto, 2009-2010 está aqui no handball masculino, campeões nacionais, júniores, em que era João Delgado, Rui Faria, João Paulo Pinto, Diogo Godinho, Sérgio Barros, Cláudio Grilo, Pedro Sequeira, Garveras, Frederico Carlos, treinador, José Neves, exato, em baixo, Pedro Branco, Pedro André Portela, Pedro Seabra, Ângelo Monteiro, Henrique Carlota, Pedro Martins, Henrique Martins, Pedro Jorge. Então era esta a equipa, e ele está aqui, mandou-me até a coisa do jornal na altura, que vinha a falar precisamente sobre isso, deles serem todos do Sporting, uma equipa que se sagrou campeã naquele tempo e fruto deste trabalho tido pelo grande JP, não é? E os outros daquele tempo. Obrigado, JP, por esta informação. Continuem a mandar estas coisas que a gente partilha aqui com todos vocês, e pronto, é isso. Eu tenho aqui muito mais coisas para dizer, mas eu tenho que me pirar. Eu vou para o Quebec e eu vou deixar outras coisas para a próxima, porque vocês hoje contemplaram-me aqui com uma cena que é uma resma de folhas, que isto nunca mais acaba. Eu tenho aqui uma porrada de perguntas para responder. Eu vou-vos já dizer o que é que vai ser no próximo direto. Do que me mandaram. Continuem a mandar coisas, mandem mais e-mails, sugestões, perguntas, poemas que eu leio aqui para todos. Há aqui algumas perguntas que há pessoal que me está a pedir para responder em privado. Eu vou responder em privado também. Estão a pedir para não exibir. Mas vou já dizer que tenho aqui uma pergunta muito interessante que eu vou responder na próxima, que é sobre uma relação que teve quase para haver entre nós e o pessoal do Torpedo Moscovo. Eu vou contar essa história toda no próximo direto. Tenho até umas fotos para mostrar desse tempo, e a coisa não evoluiu, infelizmente, também devido à distância, etc. Mas depois eu vou contar noutra hora, está bem? Depois tenho aqui várias perguntas que me fizeram, mais rapaziada que mandou, Luís Marquês, Diogo Guerreiro, o Ricardo Filipe faz aqui uma pergunta pertinente sobre umas coisas que estão a acontecer na internet e tal, com os claques. A gente depois vai tentar responder a tudo numa próxima. Infelizmente eu hoje tenho mesmo que me pirar, não posso perder aqui mais tempo, mas é sempre um prazer estar com vocês. Vejam o programa, provavelmente eles vão mandar o programa abaixo, porque eles têm dor de corno deste espacinho que nós criámos aqui diariamente, mas eu amanhã, o programa está a ser salvo neste momento, eu amanhã meto logo outra vez o programa de manhã aí no coisa através do Vimeo, ou do YouTube, ou do Diaba 7, e então pronto, é isso. Rapaziada, forte abraço a todos. Subscrevam a página do YouTube, apesar dela estar um pouco inativa. Eu vou pôr o programa número 1 que foi deitado abaixo, eu vou pôr no Vimeo e vou partilhar. Talvez agora durante estes dias, mesmo que eu não faça direto, eu vou lá pôr isso para o pessoal ir curtindo. E tenho mais perguntas aí, como vocês já viram, às quais eu vou responder no próximo direto. Mandem as vossas coisas. O e-mail vocês já sabem qual é migueldalmada@gmail.com. Forte abraço, obrigado por terem estado aí, e está aí. Eu vou pondo sempre os programas, e eu vou pôr todos os diretos, estão todos salvos. Um dia deste eu bombardeio tudo no YouTube e fica lá mais 20 ou 25 diretos para a rapaziada curtir. Está bem? Forte abraço, rapaziada. Fui. Até para a semana. Se eu conseguir fazer um direto estes dias de lá do Canadá, eu faço. Forte abraço. Fui. Concebidos em bordéis, amor ao Sporting e ódio ao Cardide. Rapaziada 1906, queremos vê-los todos.